Bom, vamos lá. Mais uma novidade quente aí, ó. O PL tornou o Eduardo Bolsonaro líder para tentar salvar o mandato. O que quer dizer? A Caroline Detone, enfim, Carolina ou Caroline, ela era líder da minoria. O que ela fez? Ela renunciou a esse cargo de liderança e automaticamente eles encaminharam para o Hugo Mota o Bolsonaro como líder dessa minoria para tentar salvar o mandato dele. O que acontece? Desde a época do Eduardo Cunha, ó, como faz tempo, os líderes eles podem ficar ausentes do país em missão. Eles não perdem o mandato. O Eduardo atualmente já está nos Estados Unidos desde fevereiro e por faltar às sessões ele corre o risco, corria ou ainda corre o risco de perder o mandato dele. E essa jogada é interessante porque cria manobra. O que vai acabar acontecendo? O PT, o PSOL, que na verdade são a mesma coisa, né? Vão acabar acionando o Supremo para tentar impedir isso, né? E garantir que ele perca o mandato. O que na prática, se a gente pensar bem, talvez num primeiro momento não faça grande diferença, né? Eu não sei necessariamente por que ele precisa do mandato, porque o trabalho que ele está exercendo lá não depende disso, né? Ele já é conhecido. Imagino que se fizerem qualquer manobra com ele para tirar o mandato, vai mais uma coisa que soma-se às arbitrariedades que a gente já está vendo. Então, o máximo, talvez moralmente, ajudaria dentro do que eles estão pleiteando nos Estados Unidos. E, por outro lado, a gente vê que há um cuidado do PL ali, não só de preservar o cargo, mas em alguma medida é um tipo de reconhecimento pelo trabalho que eles têm feito lá, né? Vamos ver o que mais a matéria diz. Ao assumir uma liderança na casa, Eduardo, que está autoexilado nos Estados Unidos desde fevereiro, não precisará justificar suas ausências nas sessões. Assim, ele evita perder o mandato por excesso de faltas. Basicamente, essa estratégia. Essa aqui é a Carolina, né? Caroline Detone, tá? É ela que renunciou a essa posição que ela ocupava para que eles pudessem fazer esse trabalho, né? Em um gesto ao clã Bolsonaro, Caroline topou abrir mão do posto. Como Eduardo está nos Estados Unidos, a deputada será indicada como primeira vice-líder da minoria para articular as negociações. Ou seja, na prática, ela deve continuar atuando da mesma forma. Segundo o regimento interno da Câmara, o líder da minoria é indicado pelo maior partido de oposição. A indicação, porém, precisa ser oficializada pelo presidente da casa, Hugo Mota. Mota já foi comunicado da manobra. Caciques do PL garantem que Mota já foi comunicado por Sóstenes sobre a indicação. O presidente da Câmara não teria demonstrado oposição à decisão do PL, até porque está no regimento, né? Ele não tem como. Ele pode até não gostar, ele pode não concordar, talvez para não querer se indispor com o partido do regime, mas por tá ali. E provavelmente, como ele sabe que isso vai virar, vai ser judicializado, depende também de quem cair, né? Provavelmente eles vão tentar colocar isso no inquérito que o Eduardo está sendo acusado aí de conspirar ou ficar tentando atrair essas sanções, né? Punir o Brasil, enfim, essa conversa aiada da esquerda que já sabe que é só choradeira e mentira. A direita entende que líderes podem marcar presença em qualquer lugar do mundo. A interpretação está baseada em exceções abertas em 2015, quando Eduardo Cunha era presidente. O PL defende que Eduardo pode até votar. O partido, inclusive, conta com a participação dele na votação da urgência para o projeto de anistia aos presos do Rio de Janeiro, que pode acontecer amanhã. Eduardo se sujeita a perder mandato por faltas. Ele não registra a presença nas sessões desde julho, quando terminou sua licença, e 120 ausências levam à perda do cargo. A contagem acontece no começo de cada ano legislativo. Com isso, o filho de Jair pode deixar de ser parlamentar a partir de 2026, ou seja, tem bastante tempo ainda. A manobra contorna essa situação. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e reclama sofrer perseguição judiciária. Provavelmente se ele tivesse aqui ele já estaria preso. Ou no mínimo com uma tornozeleira. Ele tem feito lobby para o governo Trump aplicar sanções contra o Brasil. Ele tentou pedir para exercer o mandato à distância em agosto, mas a medida não tem previsão na lei nem no regimento interno. Perdão. O que consta, inclusive, que ele teria faltado até algumas sessões virtuais que cobririam essa questão das faltas, né? A gente não sei se procede isso de verdade, se tem embasamento ou não,
mas a gente continua acompanhando. Outra coisa que surgiu aqui em relação a ele é do PRTB ter colocado o partido à disposição para o Eduardo concorrer em 2026. Eu, particularmente, não sei se isso é uma boa, porque a princípio, se a gente pensar com a prisão do Bolsonaro e mesmo que ele saia, né, a inelegibilidade dele, o nome mais forte aí acaba sendo o Tarcísio, né? Se você entra com outro candidato, eu entendo que pode ser prejudicial porque você pode dividir votos. Não sei se é o caminho mais adequado nesse momento, né? O ideal seria que todos concentrassem força num único ponto. E outra, a gente não tem como saber exatamente, né? A presidente da legenda disse que obrigaria eventual candidatura a presidente, abrigaria eventual candidatura à presidência do filho de Bolsonaro, atualmente filiado ao PL. A gente não sabe se é o PRTB tentando chamar atenção para si, ou talvez o Eduardo tentando dividir a atenção, não para um ganho político, mas para criar mais barulho, né? Tira um pouco o foco do Tarcísio, porque nos últimos tempos, na última grande manifestação, ele acabou se posicionando, puxou um pouco dos olhos de Sauron para si, né? Então, esse contexto aí pode ter muitas variáveis, né? O presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, disse ter colocado a sigla à disposição. Para que ele se candidate à presidência, a Avalanche afirmou que, além de Eduardo, há outros nomes em vista para concorrer às eleições de 26. São eles a senadora Damares, que eu acho que não tem tanto efeito, né? Se a gente for pensar aí, muitos trabalhos da Damares mais remaram contra o que gostaria o público conservador do que aparenta, né? O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, e Pablo Marçal, que é filiado da legenda, mas está inelegível, né? O Pablo Marçal, a gente já sabe que, assim, ele vai, se lança, captura leads, lança produto e assim vai indo. Então, não acredito que ele tenha pretensões reais mesmo de vencer. O importante para ele é a visibilidade, ter acesso a novos públicos. Você pode ver que derrubavam um perfil dele, logo ele lançava um novo perfil e atraía mais gente, e sempre através de polêmica, para no fim ele saber que ele ia perder. Eu não acredito que ele ia, de fato, cumprir ou queria nenhum mandato real. Era só parte do jogo, parte do negócio. É uma forma de ganhar visibilidade muito, muito rápido, muito forte. E nessa parte ele é bom, porque ele se expressa bem, é muito articulado, consegue criar polêmica, e algumas até meio duvidosas, assim, né? Acho que desnecessário, talvez. Mas é o jogo dele, né? Então eu acho que o jogo dele não é a questão da política, é mais a questão do comércio digital. No fim de agosto, Eduardo pediu ao presidente da Câmara dos Deputados para exercer seu mandato à distância, conforme havia dito lá, de se aguardar respostas de Mota sobre o ofício. Eu acredito que não venha, né? Não há previsibilidade legal para isso, no regimento não tem nada que abarque essa situação, então eu acredito que ele vai conseguir. Eu acho que nesse caso aí tem muita água para passar por baixo dessa ponte, né? A gente não sabe até quando vai se prolongar a prisão do Jair, não dá para saber. Pode ser que as sanções surtam efeito, pode ser que a anistia surta efeito, pode ser que continue preso de fato. E aí você tem outros candidatos, vai depender de quem ele indicar. O ideal seria que, nesse contexto atual, que ele indicasse alguém e o público, né, as pessoas que têm esse viés de direita tivessem a possibilidade de concentrar esforços num único candidato. Isso aumenta muito a chance, né? Apesar do sistema ser duvidoso, a gente não sabe como vai ser. No primeiro momento, com certeza o melhor nome ali é o Tarcísio. Então, talvez seja ideal que mantenha um foco nele. Vamos aguardar. E tem muita coisa para acontecer. Imagino que o que pode começar a dar rumo para essas situações são as próximas sanções, que devem chegar na semana que vem, salvo engano. E aí, isso vai definir mais ou menos o rumo, porque pô, a ameaça é mandar o Jair para Papuda e todo esse desenrolar vai escalar. E conforme isso for escalando, eu entendo que quanto mais escalar, mais aguda ficar a crise, mais aguda ficar a tensão, mais interessante vai ser para quem for o candidato de oposição que vai tentar tirar o PT dali. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bom,
Deixa a sua opinião aqui, me diz o que você achou, comenta aqui, se inscreve, por favor, se puder dar um like aí para melhorar o alcance. A gente está começando agora, mas eu acredito que a gente está no caminho certo e eu gostaria de poder contar com a sua ajuda, beleza? É isso aí. Fui.